Amados, abram as suas Bíblias no texto da mensagem dessa noite, que se encontra no livro que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Farei a leitura dos versículos 10 até o versículo 20. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse tempo que estamos aqui passando, por este momento de culto, pela exposição da Tua Palavra, que o faremos agora. E que nesse instante, ó Pai, o Teu Santo Espírito abra mentes e corações do Teu povo que está aqui reunido, do Teu povo que nos assiste. Ó Pai, atenta para aqueles corações que ainda não se entregaram a Ti. Que eles, em nome de Jesus e através do Teu Santo Espírito, sejam transformados. Que o Teu povo, ó Pai, seja edificado pela Tua Palavra. Que haja, Senhor, crescimento espiritual nesta noite. Que o Teu povo esteja atento à Sua voz e que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar, ó Pai, neste momento, a compreensão da Tua Palavra. E é no nome santo do nosso Senhor Jesus e através do Teu Santo Espírito que nós oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. Há algum tempo atrás passou no Fantástico uma reportagem onde mostrava um sacerdote católico numa sessão de expulsão de demônio. E ali falava sobre as circunstâncias daquela possessão e das circunstâncias do próprio exorcismo, como da prática da Igreja Católica. E ele falava que o exorcismo havia demorado 7 horas para que o padre conseguisse ali cumprir com isso. Quando algumas pessoas enxergam essa imagem ou enxergam essa figura, algumas ficam assombradas, algumas ficam admiradas, algumas ficam temerosas, com medo de muitas dessas situações, certamente. Uma coisa que nós observamos no meio cristão é que, há alguns anos atrás, houve um movimento, alguns iniciaram aí algumas décadas, chamado movimento de batalha espiritual. E é interessante que o que focava e o que era
apresentado deste movimento de batalha espiritual era o foco bem próprio na questão da possessão demoníaca e do exorcismo, da expulsão daqueles demônios. E houve período onde que as igrejas cristãs foi como uma onda, onde todas elas apresentavam esse quadro no seu culto, onde as pessoas ali se apresentavam endemoniadas e eram expulsos os demônios, chegavam inclusive a absurdos de líderes evangélicos, antes dos seus cultos, orarem para que os demônios se manifestassem no meio do culto, para que houvesse ali a manifestação do poder de Deus, na expulsão do demônio, no exorcismo ali que haveria. Mas a igreja, ela tomou isso como sendo a síntese da batalha espiritual. Aquilo que definia o que era a batalha espiritual. Passou-se essa leva como se fosse um simples movimento, como se o diabo, ele se apresentou naquele momento na história da igreja, e de repente ele foi embora e não apareceu mais, e esse movimento ficou para trás. Hoje em dia você não vê mais igrejas com tanta ênfase, ou quase nenhuma ênfase nessa circunstância. Visto até pela própria situação, as pessoas hoje, elas querem ir para a igreja e não vê uma situação feia dessa, uma situação tão triste assim por diante. Pela graça de Deus, uma das únicas igrejas que não houve ou não se inseriu nesse movimento foi a igreja presbiteriana. E conta-se uma brincadeira que, perguntando numa conversa com o diabo, perguntava, ele se apresentava em tantas outras igrejas, por que então não se apresentava na igreja presbiteriana? Aí alguém respondeu, é porque lá, ou o diabo responde, porque lá não me deixam falar no microfone. E a coisa era tão crítica, a situação era tão terrível, que a síntese ficou, para muitos crentes, essa ideia da possessão. Passou-se esse movimento, parece que não há mais batalha espiritual. Parece que o demônio, o diabo, ele entrou de férias, ou ele desistiu, ele não está fazendo mais nada, porque a gente já não enxerga isso mais, ou agir dele em meio à igreja, ou diante dos cultos, ou possuindo as pessoas e assim por diante. Os crentes se tornaram apáticos na compreensão do que é a batalha espiritual, apáticos na questão da existência do diabo e do que ele pode fazer. Deixaram ou mandaram anjos, a compreensão de anjo, de demônio, para um canto de mito apenas, como se fosse um mito, como se fosse algo que ficou para trás, como se fosse um movimento, um período e assim por diante. Tinha período que até o povo cantava, né? Tem anjos voando nesse lugar. Nem anjo está voando mais dentro da igreja. Deixaram de canto. E hoje você não vê mais essa compreensão real do que é a batalha espiritual, do que é o diabo, os demônios. E quando nós falamos em diabo, infelizmente nós destacamos que dentro da igreja cristã, da igreja evangélica, tem dois extremos. O primeiro extremo é aquele extremo das pessoas nem se lembrar mais que existe o diabo. Deixa completamente de lado. Nem pensam, nem vivem com essa realidade e ignoram completamente. E eu vou dizer para vocês que isso é estratégia do diabo. Fazer com que a igreja o ignore a sua existência. E muitas vezes nós olhamos que, se nós, como crentes, vivermos uma vida como bons crentes, o diabo não vai nos perturbar. Se eu cumprir com minhas tarefas religiosas,
que Deus me exige direitinho, o diabo vai me deixar em paz. Você sabia que é o contrário? Que quanto mais você procura cumprir com o seu papel de servo e de cristão, quanto mais você for correto diante de Deus, mais o diabo lhe, usando uma expressão, uma palavra bem popular, te atazanar, ou lhe perturbará, lhe tentará. O outro extremo é o extremo onde há valorização tão grande do diabo que as pessoas veem o diabo em absolutamente tudo. Conta-se, inclusive, que um pastor, quando ele vai de uma igreja, ele vai começar a pregar, ele pede para os diáconos desligarem os ventiladores, porque as samambaias vão balançar e o diabo vai usar esse movimento para tirar a atenção do povo. As pessoas enxergam em absolutamente tudo. É o extremo dessa supervalorização do diabo e do que ele faz. Vê diabo em qualquer pedra no caminho, ali está o diabo. É claro que as Escrituras nos mostram e nos falam de ser um inimigo cruel, ser um inimigo perigoso, um inimigo que pela graça de Deus já está derrotado na cruz de Cristo, mas nós precisamos observar e não ficar nem no extremo, nem no outro. A maneira bíblica de nós observarmos essas circunstâncias, a presença constante ou das pessoas enxergarem o diabo em tudo. O reverendo Hernandes, falando sobre esse assunto, ele disse que o problema não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus. E infelizmente as pessoas às vezes dão tanta ênfase no diabo que esquece de falar de Deus. O Tozer, um escritor cristão, um teólogo, ele disse que a melhor maneira de mantermos o inimigo fora é colocar Cristo dentro. As ovelhas não devem ficar apavoradas com o diabo, elas apenas têm de se manter apegadas ao pastor. Satanás não teme as ovelhas que estão orando, mas a presença do Senhor. O que ou como lidarmos diante desse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta e escreve a esta igreja, onde desde o início dessa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele vem trazendo as circunstâncias do plano de Deus para a salvação. Aqueles que Deus separou, não importa quem seja, se é judeu, se é gentil, como Deus de uma forma tão especial une esse povo, como a igreja precisa se tornar um único povo, como o povo precisa se encher do Espírito Santo, é isso que no capítulo 5 o apóstolo Paulo vai colocar, e enchendo-se do Espírito Santo, como deve ser o nosso relacionamento de pai, de filho, de marido, de esposa, de servos. Mas então ele começa esse capítulo 6, neste versículo, a partir do versículo 10, ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos. Ou seja, diante de todas essas circunstâncias, diante da vida transformada que vocês já têm, diante de como igreja vocês são, como é então que vocês têm que viver diante da realidade do inimigo das suas almas? Diante da realidade do diabo que é presente, que está vivo e está operante neste mundo. Ele não ficou lá para trás, junto com a onda que as igrejas criaram. Ele não ficou lá tentando, Pedro lá na igreja primitiva, ou tantos outros servos, tentando o próprio Senhor Jesus Cristo, e passou aquilo e ele desapareceu. Ele não está lá não, ele está aqui, ele está agora. E ele está atento a cada um de nós e às circunstâncias das nossas vidas. É isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vem trazer essas circunstâncias e vem mostrando quantas vezes nós nos levantamos para
criar uma guerra contra o outro, contra alguém. E ele vai dizer, vocês precisam entender que a luta de vocês não é contra a carne. É contra principados e potestades. Vocês estão lutando com o inimigo errado. Porque o verdadeiro inimigo, ele tem como função principal desviar a igreja dos caminhos do Senhor. Essa é a função principal do diabo, desviar a igreja dos caminhos do Senhor. Eu vou dizer para você que o diabo não tem função de levar ninguém para o inferno. As pessoas que vão para o inferno vão por culpa dos seus próprios pecados. Diabo não leva ninguém para o inferno. E aqueles que são do Senhor, muito menos o diabo levará para o inferno. Mas ele não vai descansar enquanto não vê os servos do Senhor pecando, desagradando a Deus, caindo, vivendo uma vida espiritual miserável. Esta é a função principal do inimigo. Vencido na cruz ele já está, mas ele não está morto. Ele vive e tem tentado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer para os queridos aqui 3 princípios básicos nesta batalha espiritual, que cada um de vocês precisam e devem agir assim. O apóstolo começa no versículo 10 dizendo o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo aqui traz 3 palavras diferentes para falar da atuação do poder de Deus. Neste mesmo versículo, ele vai dizer assim, sede fortalecidos ou ser fortalecidos. Essa palavra aqui que o apóstolo Paulo usa é uma ordem, é um imperativo para o cristão. O ser fortalecido ou o cristão, ele é obrigado a buscar em Deus força. Ele não tem que deixar em segundo plano, ele não tem que deixar, se tiver tempo para buscar essa força, é uma ordem, essa palavra é algo determinado por Deus. Você é um cristão? Busque ser fortalecido, sede fortalecido. Essa palavra aqui, ela tem o sentido de capacitação, ou buscar capacidade, ser capacitado para poder fazer algo. Ela faz parte da palavra grega dínamos, de poder. É aquela que provém da dinamite, é exatamente isso. Ela é originada dessa mesma palavra, poder. E nós sabemos de quem é esse poder. Sede fortalecidos. E quando nós observamos essa busca desse poder, nós vemos 3 circunstâncias que podemos observar também. Primeiro, que esse poder para a vida do cristão é uma necessidade. Eu vou dizer para você que você não sobreviverá uma vida cristã autêntica se você não buscar esse poder. É uma necessidade. Está sobre a influência de Deus para enfrentar o inimigo. Outra coisa é que a busca desse poder, ela precisa ser constante. Ao mesmo tempo que o inimigo intenta contra nós, sempre, está sempre ao nosso derredor. Não basta você buscar esse poder hoje. Não basta você buscar esse poder amanhã ou esta semana apenas. Você precisa buscar esse poder todos os dias da sua vida. Você acordou? Saiba que você enfrentará grandes lutas durante este dia e você não conseguirá vencê-las se não estiver
dominado por esse poder de Deus. É uma necessidade do cristão ser fortalecido. Essa busca precisa ser constante, porque precisamos lutar e vencer constantemente. E essa busca, ela não depende exclusivamente e somente do nosso esforço, mas na atuação de Deus na nossa vida. Sede fortalecidos. Busque constantemente. Vocês precisam disso, mas busquem no Senhor. Obedecer, receber o ensino, praticá-lo, você será fortalecido. A segunda palavra que Paulo usa aí para falar desse poder é força. Sede fortalecidos no Senhor e na força. Nós devemos ser fortalecidos na força, no domínio do Senhor, que Ele é que domina todas as coisas. Algumas pessoas vão dizer, mas o diabo ele não tem tanto poder assim. Tem certos grupos aí que agem numa facilidade, amarra o diabo, expulsa o diabo, põe o diabo no canto, põe de joelho no milho. O diabo é feito de gato e sapato. E o próprio Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, diz, esse tipo de demônio, essa casta, não sairá se não for com jejum e oração. E muita oração, e muito jejum. O próprio Cristo reconhece isso, e tanta gente hoje em dia aí fazendo o diabo como se fosse um mero servo. Aparece agora, desce agora, vai embora, está amarrado, não está. Brincam que o diabo está vivendo uma crise existencial. Porque num canto está amarrado. Num canto expulsa ele diz, eu vou ficar amarrado ou vocês querem que eu vou embora? É isso que tem acontecido, meus queridos. Vocês lembram da história de Jó? O diabo ali teve poder sobre eventos da natureza. O vento terrível que derrubou a casa sobre os filhos de Jó. O diabo ali teve poder sobre o corpo de Jó, trazendo enfermidade para Jó. Como é que o diabo não tem poder? Força. E essa força nós só alcançaremos no Senhor. Nossa vida ela tem de ser subjugada ao senhorio do Espírito Santo. Uma grande diferença que nesta luta espiritual é que o demônio ele possui as pessoas. Por isso que nós usamos o termo possessão demoníaca. E a pessoa quando está possuída, ela perde completamente a noção de quem é. Ela é descaracterizada de quem é. Isso é possessão. Uma coisa que eu vou dizer para você, o Espírito Santo não lhe possui. Não existe possessão do Espírito Santo. Em lugar nenhum na Bíblia você entende e vai achar isso. É tanto que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não deixamos de ser quem nós somos. E infelizmente, inclusive pecador. Porque se nós fôssemos possuídos pelo Espírito Santo, nós seríamos impecáveis. Mas nós somos revestidos de poder pelo Espírito Santo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E é essa busca, e é esse poder que nós precisamos buscar. Que é essa terceira palavra que no versículo 10 aparece. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder não é seu. O poder não é alguém que impõe a mão sobre você e te carrega desse poder, como se fosse uma bateria. O poder é do Senhor. O poder é o Senhor que nos dá. O poder de Deus nos faz levantar muitas vezes quando nós estamos fracos, mas é o poder de Deus que assim nos faz. Essa palavra ela tem o sentido
daquele atleta que é preparado e que tem poder no seu corpo para chegar até o seu objetivo. Ele foi capacitado para chegar onde ele almeja. Ele tem força no seu corpo para chegar até lá. Quantas vezes nós olhamos crentes com situações tão simples, situações tão pequenas, vivendo prostrados, porque não tem sido capacitado com esse poder, porque não tem buscado esse poder. Aí não tem jeito. Aí a luta vai ser injusta mesmo. E infelizmente, o diabo pode trazer tantas situações que podem afetar a sua vida. Buscar o poder, ser capacitado, buscar esse poder que está em Deus. E Ele assim o livrará de tantas armadilhas que o diabo trará para a sua vida, porque Ele trará. Muitas coisas não acontecem como deveriam na vida da igreja, porque nós não estamos completamente submissos ao poder de Deus. Mas nós queremos alcançar a vitória com o nosso próprio, ou a nossa própria condição, o nosso próprio poder. Quantas pessoas criam situações, ou dentro da própria igreja, entendem que as coisas acontecem porque ela faz, deixando de lado completamente a ação poderosa e graciosa do Senhor. João, na sua primeira carta, ele diz que a vitória que vence o mundo não é a nossa habilidade. A vitória que vence o mundo é a fé que Deus nos dá. Meus amados irmãos, o primeiro princípio que nós observamos, que o apóstolo Paulo destaca nesta luta, é que nós devemos ser fortalecidos. Fortalecidos no Senhor, fortalecidos na sua força e fortalecidos no seu poder. E uma coisa que nós observamos aqui, e que nessas situações, nessa força, é uma voz passiva, ou seja, que nós recebemos e recebemos do Senhor. Um segundo princípio que nós observamos no versículo 11, quando diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o segundo princípio é ter mesmo a plena consciência de contra o que ou quem estamos lutando. Afinal de contas, você de verdade sabe quem é o diabo? Você de verdade sabe o que ele pode fazer? Porque o que nós observamos na vida da igreja é que os crentes têm vivido sem observar essa realidade. Sem observar quem é o seu inimigo. Sem observar o poder desse seu inimigo. E nós precisamos observar neste reconhecimento e tendo essa consciência de quem ou o que estamos lutando contra, é que esta luta, ela é permanente e você lutará até o último dia da sua vida. Tenha certeza disso. Se você está vivendo uma vida cristã no seu trabalho, mas você não tem dificuldade nenhuma lá, reveja o seu cristianismo. Se você está na sua faculdade, vivendo como cristão, e lá você vive em paz com todo mundo e não tem dificuldade nenhuma, reveja o seu cristianismo. Porque é impossível nós vivermos este mundo, vivendo a luta espiritual e a batalha que vivemos, procurando viver conforme Deus nos orienta e viver em paz com o mundo. É impossível. A batalha, a luta contra o mundo, a luta contra este inimigo, ela é
constante e ela é diária. A vida cristã é uma luta. Por isso que nós não temos essa declaração, essa propaganda de que muitos usam, né, o evangelho tabajara. Todos os seus problemas acabaram? Não. Se você vier para a igreja, eu diria que todos os seus problemas vão começar. Se já tem, vai avolumar. É assim que é a vida cristã. Não adianta nós prometermos outra coisa. Não adianta você iludir a pessoa somente para vir para a igreja e no mês que vem está indo embora. Porque o problema dela não foi resolvido, pelo contrário, triplicou. A batalha e essa luta ser cristão é isso. A vida cristã é isso. Mas muitos parecem não saber disso. Muitos buscam a igreja exclusivamente como se fosse um hospital para se curar. No Novo Testamento não há lugar nenhum que mostra que a igreja é hospital. Mas mostra que é um campo de batalha, que é uma luta, que é uma briga, que é uma guerra constante. E quem pode dizer muito bem disso foram os irmãozinhos lá da igreja primitiva, os irmãos do primeiro século, que foram mortos, queimados, degolados, crucificados, enforcados, porque eles creram no Senhor Jesus. Eles não foram curados. Não que a igreja não sirva para isso, para em muitas situações levar paz e assim por diante. Mas no Novo Testamento, nós não vemos essa figura da igreja. Mas vemos a igreja como um exército que marcha contra o seu inimigo, que marcha para viver fielmente diante de Deus e que busca, nesta fidelidade, vencer essa luta. A vida cristã é uma luta. Essa luta, ela é espiritual. Não é contra homens, não é contra carne nem sangue, é contra o mundo tenebroso. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, como o versículo 12, o final, vai dizer. Mais uma frase do reverendo Hernandes, quando ele coloca assim, que se você lutar contra as pessoas, você vai transformar o seu aliado em inimigo e seu inimigo em aliado. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer, que você se volte contra outra pessoa, que você se volte contra alguém, que você se volte contra o irmão que senta do seu lado na igreja, que você se volte contra a igreja. É isso que o diabo quer. Quando você luta contra pessoas, você torna aliado, ou seja, aquele que está do seu lado, que poderia estar caminhando junto com você, que poderia, quando você estiver ali sentado, te dar a mão para levantar, você torna-o como inimigo. Mas aquele que você deveria repreender, aquele que você deveria não ouvir em momento algum, que é o seu inimigo, que é o diabo, você se torna aliado dele. Ou será que quando você senta com alguém do lado para falar mal de alguém, você está servindo a quem? A Deus? Ou será que quando você cria uma situação que divide, você está servindo a quem? Se você está sendo aliado de quem? De Deus? Se você pensa assim, se você age assim, de fato você não entende que o inimigo, ele está vivo, está presente, e está te enganando, e está te usando. E todas as vezes que nós vamos contra os princípios de Deus, contra a orientação de Deus, não existe um meio termo. Nós estamos servindo ao diabo. Ou vocês não se recordam da exortação que Jesus dá para Pedro?
logo depois do questionamento de Cristo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e coloca, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E diz que a partir daquele momento Jesus passa a falar que ele precisaria sofrer, que ele precisaria ser entregue e morrer. Pedro diz, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, eu não vou permitir. Jesus diz assim, arreda-te de mim, Satanás, não seja para mim pedra de tropeço, porque você está indo contra a vontade de Deus. Aquele mesmo que declarou que Jesus era o Cristo, foi usado logo depois pelo diabo. A luta ela é espiritual. E por não reconhecermos que o diabo está presente, ou não atentarmos que o diabo está presente, você muitas vezes pode ser usado por ele para ir contra a vontade de Deus ou contra a sua igreja. As forças, meus queridos, que nós lutamos, esta luta espiritual, nós precisamos entender que há poder nelas. Nós não estamos lutando contra um inimigo qualquer. Nós não estamos lutando contra um Zé Ninguém. Nós não estamos lutando contra aquela pessoa, contra aquele que você não gosta e sei lá, não se dá bem. Nós estamos lutando com hostes demoníacas nas regiões celestiais, com inimigos espirituais que têm força, que têm poder. E absolutamente diante desse poder não se usará ele para coisas boas, porque eles são malignos. Fique firmes contra as ciladas do inimigo. Cilada não é coisa boa. Cilada é coisa ruim que vai te levar a uma prisão, a uma escravidão, a uma queda, a um buraco, a uma lama. O diabo só te levará para estes lugares e todos os seus intentos. Por isso, não pense que o poder do diabo será dado para benefício da sua vida. Algumas pessoas recebem, inclusive, infelizmente, algumas até testemunham na vida, na igreja, como sendo bênção de Deus. Mas não são. Porque todo benefício que possa chegar na sua vida, que o afasta do Senhor, não procede do Senhor. Quantas são as circunstâncias na sua vida que intentam te levar para longe de Deus? Você já parou para pensar? Circunstâncias familiares. Aquele momento em que chega na sua mente, porque a batalha espiritual, ela se dá de uma forma perigosíssima, a começar aqui, no seu pensamento. Quando você está no seu lar e pensa em largar sua esposa, quando você está no seu lar e pensa em deixar o seu marido, quando você está no seu lar e o seu pai lhe dá uma orientação, você prefere ouvir a orientação de alguém do mundo? Quando você está no seu trabalho e olha para o seu colega de trabalho e ansiaria estar no lugar dele, mesmo que ele tivesse sido mandado embora? Benefícios, mas que certamente lhe trazem muitos prejuízos. Eu vou ficar longe, eu vou me livrar desse problema no meu relacionamento, no meu casamento. Quantos negócios que aparentemente são legais, mas são imorais, que muitos cristãos estão tendo? Mas não tem nada de legal. Mas nem tudo que é legal é correto um cristão fazer. Quantas são as circunstâncias?
E é por isso que o inimigo tem trabalhado de uma forma tão maléfica e astuta, que é a outra circunstância do nosso inimigo, além de ter poder, além de agir com malignidade, ele também arma ciladas que para nós parece que é só isso. Já vi pais cristãos permitirem os seus filhos a ir numa balada para quê? Não, só para eles conhecerem e ver que é ruim. É porque você não conhece o coração do seu filho. Porque se você conhecesse o coração do seu filho e percebesse quão pecador ele é, você tentaria amarrá-lo no pé da cama. Como algumas mães desesperadas fazem com filhos drogados, que não sabem mais o que fazer e acabam cometendo esse erro de encarcerar o seu filho amarrado. Porque você não sabe quem é o diabo então. Por que então você não compra um cigarro de maconha e dá para ele experimentar também, para ver que é ruim e ele não usar mais? O diabo tem usado dessa artimanha do o que é que tem? É só isso. Eles são jovens. Quando eles crescerem, eles vão ver o mal que eles fizeram. Talvez o seu filho não chegue a crescer. Talvez ele fique pelo caminho. O diabo tem sido astuto. Eu tenho visto que o diabo hoje ele tem agido mais como serpente do que como leão. Como uma raposa do que como um leão. Que destrói, que mata. Principalmente na realidade cristã que nós vivemos, ou que outros países vivem, que não há perseguição ao cristianismo, livremente como nós estamos. Por que que os cristãos estão tão apáticos na sua vida cristã? Porque vivem bem demais o seu cristianismo? Porque vivem sem problemas no seu cristianismo? Porque não há perseguição? Não há contrariedade? Há conforto? Há liberdade? Há facilidade? A astúcia e as ciladas do diabo. Ele é tentador, ele é acusador. Ele é tão astuto, meus amados irmãos, que ele se transforma num anjo de trevas, de luz. E anjo de luz é um anjo belo, bom. Algumas pessoas acham que o diabo vai aparecer para elas bem caracterizado, como aquele diabo que se apresenta nos carnavais, de chifre, com rabo, e com a capa vermelha e um tridente na mão. Você nunca vai enxergar o diabo desse jeito. Primeiro que é uma caricatura feita, muito mal feita do diabo. Porque ele se apresenta como anjo de luz, para tentar enganar até os próprios eleitos de Deus. Se o diabo aparecer para você nessa caricatura, você sai correndo, não sai? Eu, pelo menos, sairia. Porque se eu não consigo resistir, eu fujo. Mas muitos estão esperando esse diabão de rabo. Talvez ele apareça com um rabo de saia. Ou com um pacote de dinheiro. Ou com tantas outras situações que vão te atrair. E sabe quando é que ele vai te atrair com essas situações? A astúcia dele é tão grande. Se você tiver R$1 milhão na conta, eu duvido que ele apresente dinheiro para você. Duvido. Agora, se você estiver passando por necessidade financeira, precisando pagar o aluguel ou pagar as contas, ele vai te dar uma oportunidade boa de ganhar dinheiro. Ele é tão astuto que ele sabe das suas necessidades. Ele não é onisciente, mas ele sabe das suas necessidades.
porque as suas necessidades são claras. Sabe quando é que ele vai lhe apresentar aquela colega de trabalho perfumada, cheirosa? Quando você chega em casa e briga com a esposa. Quando você está vivendo em casa uma situação no seu relacionamento insuportável. Quando você olha para sua esposa e vê uma baranga. E olha para sua colega de trabalho e vê uma pessoa atraente. É assim. São as oportunidades que ele apresenta para você não fugir delas, mas para você, pela necessidade, sentir-se atraído. E alguns vão dizer, né? Olha, Deus me abençoou. Estava precisando e Ele me deu. Deus me livrou. Misericórdia viver com aquela mulher. Hoje não, eu tenho uma santa dentro de casa. É assim que a astúcia do diabo funciona. Ele é um lobo disfarçado de ovelha. Não é o contrário. É um demônio disfarçado em anjo de luz. Ele em muitas situações devora como leão. Mas na maioria das vezes nós temos visto no nosso meio ele agir sutilmente como serpente. E infelizmente tem atingido tantos cristãos. Infelizmente tem destruído tantas famílias. Infelizmente tem jogado tantos homens e mulheres de Deus na lama. É astúcia. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, nós não podemos ignorar os seus desígnios. E os desígnios do diabo, meus queridos, é te ver no chão, não é de pé. É te ver caído, prostrado. E um terceiro e último princípio que nós observamos aqui, além de ser fortalecido no Senhor e na sua força, além de nós entendermos quem é esse inimigo, quão poderoso, essa luta que nós enfrentamos todos os dias, quão astuto, quão maligno ele é e intenta sempre o mal contra nós. No versículo 11 ainda, mostra que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Revestir-nos de toda a armadura de Deus. Essa luta é uma luta real, diária, e nós precisamos nos proteger. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais também, mas elas são poderosas em Deus. E que nós também não militamos contra a carne. Ou seja, não vamos usar armas espirituais contra a carne. Nós usaremos armas espirituais contra ou numa luta espiritual. É isso que nós devemos aprender dessa armadura, que primeiro ela é de Deus e ela é nos dada para lutar contra o nosso inimigo real. Ela é uma armadura espiritual para lutar contra o inimigo real espiritual. E a gente perde tanto tempo com picuinha, com dificuldade, com briguinha, com discussões, com questões. Muitas vezes você olha para outra pessoa e vê um inimigo na sua frente. Gente, nós não podemos encarar contra outra pessoa seu inimigo. Pelo contrário, se aquela pessoa intentou mal contra você, tenta trazer ela para o seu lado. Tenta torná-la num amigo. Mas o que nós fazemos? A pessoa intenta algo contra nós, nós simplesmente nos armamos aqui e atacamos essa pessoa. E geramos uma luta, e muitas vezes, infelizmente, entre irmãos. O diabo está lá sorrindo e festejando a sua vitória sobre a vida dessas pessoas. Ao invés de estarem juntos, clamando ao Senhor por força para lutar contra o diabo.
revestir dessa armadura de Deus é lutar com armas espirituais contra seres espirituais. Nós devemos tomá-la de fato, vesti-la de fato e usá-la. Às vezes a gente olha a descrição aqui do que Paulo fala dessa armadura de Deus, falando das sandálias, do escudo, da espada, da couraça, do capacete. Nós entendemos cada uma dessas coisas, mas nós não usamos. Nós não nos revestimos dela. E quando os dardos inflamados do inimigo vêm, ao invés de você tomar o escudo, abraçar o escudo para apagar o dardo, você não sabe o que fazer. E o dardo inflama o seu coração. O problema de muitos crentes é que, em muitas situações, nós só admitimos, reconhecemos, sabemos que está na palavra do Senhor, mas não fazemos uso dessa palavra ou uso do que essa palavra nos ensina. Quando a Bíblia fala sobre batalha espiritual, quando a Bíblia fala dessa luta, parece que a gente diz assim: não é comigo. O diabo não está me atacando, eu estou muito bem, obrigado. Eu vejo as notícias, ouço que, olha, lá naquele local, o diabo tem atingido os cristãos, tem perseguido, tem matado, mas comigo não, está tudo tranquilo. Nós precisamos entender que ela existe, mas que Deus também nos dá as armas necessárias para enfrentá-la. Então, tomemos posse dessas armas, a usemos, coloquemos em prática. Quando, no versículo 13, Paulo vai dizer: portanto, tomai toda, não é só parte dela, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há dias que são mais maus do que os outros, vocês já perceberam isso? Há dias que vêm sobre nós tentações que parecem ser tão fracas, e elas se aproximam, você já fecha a porta: Senhor, obrigado. Resisti ao diabo, não deixei com que essa tentação me atingisse. Mas há dias que parecem ser tão difícil você resistir. Há dias que parece que você não tem força nenhuma, ou parece que a força do inimigo está sendo muito maior do que a sua. Será que só acontece comigo isso? Nós sabemos como o inimigo age, e nós sabemos que ele tem poder muitas vezes para nos atingir. Às vezes eu brinco quando falo de possessão demoníaca, que eu creio que os diabos que possuem, ou os espíritos malignos que possuem o ser humano, ele está naquela casta mais inferior do exército do diabo, do demônio. Porque é um diabo que faz o povo ter medo. E muitas vezes fugir daquela situação. Quem é que gostaria de ver uma possessão demoníaca? Eu não gostaria de ver. Eu não sinto alegria nenhuma em ver um negócio daquele. Pelo contrário. A gente tem que sentir medo. Então, os diabos mais astutos, aqueles que muitas vezes nos oprimem, são aqueles que nós não fazemos ideia de onde vêm e como ele tem usado as suas armadilhas para nos atingir. Tem hora que você levanta e sem motivo nenhum você passa o dia angustiado. Ou talvez venha à memória um pecado que você já se arrependeu, já foi perdoado e aquilo te acusa. Você acha que isso é de Deus?
Você acha que toda essa lembrança aí é o Senhor que traz para você, para te deixar oprimido? Não é não. Mas nós, com a arma que o Senhor nos dá, ou com a armadura que Ele nos dá, nós podemos resistir os dardos inflamados, o dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É possível sim, é possível você apagar todos os dardos inflamados que o inimigo lança sobre você. Se esses dardos têm alcançado o seu coração, é porque você não tem levantado o escudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes chega na nossa mente pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins? Porque a nossa mente está vazia da palavra do Senhor. Nós não estamos com esse capacete que nos mostra a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, com oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança. Nós não temos usado essas armas. E aí a luta fica muito cruel. Mas se você usar, uma certeza é, o Senhor garante a vitória, a firmeza contra as ciladas do inimigo. Não vestir esta armadura aqui é permitir a vitória da tentação, é ignorar essa realidade espiritual, é muitas vezes nos tornarmos cegos. Eu quero dizer aos queridos irmãos, é hora de nós agirmos diferentes. É hora de nós acordarmos. É hora de nós atentarmos que o inimigo, ele não está agindo no mundo. Ele está agindo dentro da igreja. A imagem que nós temos, muitas vezes, é que quando você chega no mundo, está lá um monte de diabão, lá um monte de demônio, tal, fazendo a festa no mundo. Para que o diabo vai armar a armadilha para quem já está preso? Para quê? Para que o diabo vai tentar alguém que já vive no pecado? Para quê? A função principal do diabo é lhe tentar, é lhe atacar, é atacar a igreja de Cristo. Ou vocês acham que ele não entra dentro da igreja? Vocês acham que eles ficam de porta fora? Ou todas aquelas vezes que você está ouvindo a palavra e começa a pensar noutra coisa, noutra preocupação, é Deus que está tirando a sua atenção da palavra? Ou aquele momento em que você começa a orar, não dá 1 minuto de oração, você já está lembrando de outra coisa? Eu costumo dizer que o melhor sonífero que existe é a oração. Se você acordar sem sono, começa a orar para você ver. Você dorme dentro de 2 segundos. Não é assim, não? Comece a ler a Bíblia. Quando você estiver sem sono. Não dá 2 versículos. Você já começa a babar e dormir. Será que é Deus que quer que você pare de orar? Será que é Deus que quer que você interrompa a sua oração? Não é. Sabe aquela vez que você veio para a igreja, ouviu a palavra e saiu questionando a palavra de Deus? Você acha que é Ele que te coloca para questionar?
Você sabe aquele domingo que você ouviu a mensagem, chegou no salão social, você nem lembra qual foi o versículo que o pastor leu? Você acha que é Deus que está dando essa amnésia para você? Se você acha, você está enganado. Como é que ele não entra dentro da igreja? Como é que ele não está agindo na vida dos cristãos? Não precisa ficar preocupado se você está sentado e tem uma cadeira vaga e o diabo está sentado do seu lado, não, tá? Ele vai além da questão física. É espiritual a nossa luta. Tem um certo conto que fala sobre essa circunstância, onde diz que alguém morre e sai perambulando pelo mundo aí com o diabo, e diz que passa por alguns bordéis, bares, boates. Diz que em todos esses lugares a pessoa olha e diz que tem lá um diabinho num canto, sonolento, sem fazer nada. A pessoa não entendeu muito aquilo. E aí passa em frente à igreja. E disse que tinha pelo menos 10 diabos para cada crente, atazanando os crentes ali na hora do culto, na hora da oração e tal. Eu não estou entendendo a situação. Lá, veja, naqueles lugares que é permeado de pecado, você colocou lá um só para observar se a coisa está indo bem ou não, né? E na igreja, esse povo está orando, está buscando a Deus. Eu falei, exatamente por isso. Aqueles já são meus. Esses eu preciso tentar e intentar muito ainda para desviá-lo da presença do Senhor. A batalha espiritual existe. Você precisa viver a sua vida cristã com essa realidade. Quando você abrir a boca para falar uma mentira, você está sendo usado pelo diabo, porque ele é o pai da mentira. E você, como crente, quantas vezes já mentiu? A batalha espiritual existe. Você, quando responde agressivamente ao seu marido, à sua esposa, trazendo mais briga e angústia dentro da sua casa, você foi usado pelo diabo. A batalha espiritual existe dentro da sua casa. Não se esqueçam disso. Você, por qualquer motivo, independente de que motivo for, criou inimizade com alguém ou de alguém com outra pessoa, você foi usado pelo diabo para isso. A batalha espiritual existe, queridos. Não se deixem ser usados pelo inimigo. Se nós queremos vitória, nós precisamos pedir a Deus o seu poder, a atuação do poder de Deus na nossa vida. E essa autoridade é o Senhor que nos dá através do sangue de Cristo. Se você quiser ter vitória, nós temos que estar com os nossos olhos abertos e lutar no campo de batalha, que é a luta, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Abra seus olhos para isso. Alguém já disse que todo culto é uma grande batalha espiritual. E que muitas vezes a pessoa vem para a igreja, entra mascando chiclete, sai usando celular, entra de qualquer jeito, finge que não é com ele aquele momento, vai embora do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Eu digo para você que aconteceu. E você perdeu nesse dia, quando você age assim. Você foi fracassado. Porque quando nós cultuamos a Deus, e quando nós enfrentamos essa batalha espiritual, quando você sai daqui diferente de como você entrou, você saiu vitorioso. Quando a palavra do Senhor edificou a sua vida, te exortou, te corrigiu, te instruiu, você sai vitorioso daqui. Se nós queremos essas vitórias, nós precisamos nos equipar com a armadura que é do Senhor. O que você fez durante tantos anos que você vive na igreja? Como você encarou estas lutas? Porque tiveram.
Como você saiu de cada uma delas? Vitorioso ou derrotado? Ou será que você veio para a igreja atraído pelas programações que ela tem? Pelos amigos que ela pode lhe dar? Se você veio por isso, você está no lugar errado. Agora, se você veio entendendo que o anseio do seu coração é servir a Cristo. Para servir a Cristo, você vai viver uma grande e constante luta, uma grande e constante batalha. Mas certos, absolutamente certos, de que nós já somos vitoriosos. O diabo tenta-nos e tenta-nos muito. Às vezes ele logra a vitória numa situação, mas jamais logrará a vitória na guerra, porque nós já temos a promessa da vitória em Cristo. E é nessa vitória que nós devemos estar confiantes para enfrentar o inimigo. Resistir ao diabo, meus queridos irmãos, e ele fugirá de vós. Tenha certeza disso, de que o Senhor e o poder do Senhor é com certeza mais forte do que o poder do inimigo e do que as suas armadilhas e do que ele intenta contra nós. Mas não se esqueçam, mais uma vez eu te alerto, o diabo existe. E a batalha espiritual não é só contra líderes da igreja, não é só contra aqueles que servem ao Senhor ministrando a palavra, não é só contra aquele irmão que é mais fervoroso, é contra todos os servos do Senhor. Contra você. Ele não descansa. Ele vive por essa terra perambulando e atingindo cada vez mais e oprimindo cada vez mais. Não se deixe ser oprimido pelo inimigo. Use as armas que o Senhor lhe dá e você certamente vencerá as circunstâncias que dia a dia você enfrenta. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, queridos e amados irmãos, louvar ao nosso Deus nesse instante.